você esperar segunda-feira para você pensar no que você vai fazer, o operacional vai te consumir de uma tal maneira e você já perdeu a semana inteira. As pessoas mais ricas do mundo são vendedoras. Para mim não faz o menor sentido eu me forçar a fazer algo que eu não gosto só para trazer cliente. E automaticamente a pessoa que está do outro lado ela já fala, pô, esse cara está automaticamente querendo me enganar. Buscar se relacionar com as pessoas e agregar alguma coisa para elas antes de querer algo em troca. Fala pessoal, hoje é um dia super importante pra gente, que estamos iniciando um novo quadro e estamos aqui com a presença ilustre de um convidado. Então, primeiro, Marcelo, muito obrigada por ter topado ter esse papo com a gente. Vanessa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com você, falando desse papo tão presente no nosso dia a dia e com uma pessoa que eu já conheço a trajetória, sei que tem uma carreira brilhante na área de vendas e empreendedorismo. E já aproveito para falar que empreender não é somente você ter a empresa, né? Mas você empreender aonde você está. Então, se você tem uma oportunidade dentro do seu negócio ou dentro da empresa que você trabalha, você consegue transformar o ambiente. E a maneira mais rápida de você transformar qualquer coisa é através do tema que a gente vai abordar hoje, que é sobre vendas. Então, agradeço mais uma vez o convite. Uau, gente, nem começou, já temos esse início de aula com o Marcelo. Marcelo, começa contando pra gente um pouco da sua história. Então, conta um breve relato assim da sua experiência profissional para você chegar onde você está hoje. Bom, vamos lá. Eu sou formado em administração de empresas, eu fui fazer faculdade em São Paulo, sou hoje de Guaratinguetá, tenho 29 anos de idade e no início da minha faculdade eu já tive uma passagem por EJ, então trabalhei na parte financeira e depois de eventos da EJMC, que com muito orgulho é a maior empresa júnior do Brasil. Isso me deu uma base muito boa já para ir estagiar e depois entrar no mercado. Então, trabalhei depois com a área de eventos como promotor de festa universitária. Então, isso me ajudou muito na parte comercial. Trabalhei em imobiliária, o famoso faz tudo, né? Em cidade pequena, a gente acaba não focando só numa área, mas eu acabava tendo que fazer o marketing, o office boy, a parte de contrato, eventualmente ir junto com o corretor, auxiliar em alguma venda. E já tinha sempre na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar com economia, porque eu tive um professor muito bom no primeiro ano de faculdade, professor Oscar, já falecido, e ele foi a pessoa que despertou o meu desejo ali de trabalhar de alguma maneira com economia. Fui me aprofundando um pouco mais e falei, cara, quero começar a trabalhar no mercado financeiro, mas já estava morando de novo em Guará, e numa cidade pequena a gente não tem muitas opções como a gente tem em São Paulo, né? A gente não tem grandes fundos, não tem sedes de bancos, e o que veio mais simples na minha cabeça era trabalhar numa agência bancária. E eu tinha como meta entrar num banco, mesmo que de faxineiro, eu tinha certeza que se eu tivesse uma oportunidade lá dentro, eu ia conseguir crescer, porque eu tinha muita vontade, muita confiança também sobre o meu potencial. Passei pelo Bradesco durante 2 anos como assistente do Prime, tive uma oportunidade de ser promovido como gerente, fiquei 2 anos fazendo a gestão da carteira ali do público alta renda de Guará. Porém, todo passo que eu dei na minha vida, eu sempre pensei no próximo, né? Então, eu gosto de falar que a gente tem um pico de aprendizagem quando a gente tem um novo desafio e depois essa curva que ela está mais inclinada, ela fica mais flat e a gente precisa se desafiar de novo para conseguir dar o próximo passo e ter aquele pico de aprendizagem. Então, a cada cargo que eu passei, eu busquei tirar uma certificação diferente no mercado financeiro. Para entrar no banco, eu entrei com CPA 10, logo que eu entrei, eu tirei o CPA 20, fiz uma pós-graduação em mercado de capitais na GV, fui promovido para gerente, tirei o CEA, do CEA eu tirei a Ancor, vim trabalhar hoje como assessor de investimentos da XP e acabei de passar numa prova que é o CFP, que é uma certificação de elite que a gente tem no mercado financeiro quando a gente fala de planejamento financeiro como um todo. Planejamento sucessório, de aposentadoria, tributário, análise dos ativos financeiros, gestão financeira, custos e receitas, enfim.
Então, todo passo que eu dei para conseguir ir adiante sempre foi sustentado ali por uma bagagem técnica e comercial. Que legal! Nossa, acho que assim, um breve relato que dá para ver o quanto você, ao longo da trajetória profissional que passou, você sempre almejou um próximo passo com muito estudo. E aí, hoje você tem 2 anos aqui na XP, é isso? Isso, exatamente. E conta um pouquinho assim, quais foram as conquistas que você já teve sendo assessor de investimentos da XP, para a gente conseguir metrificar um pouco mais isso também. Bom, recentemente, só para contextualizar, a gente tem na Expert XP o maior evento de economia do mundo, que é feito lá em São Paulo, na São Paulo Expo, onde vêm vários palestrantes sobre mercado financeiro, mas também sobre economia, sobre política. Então, presidente do Banco Central, presidentes de partidos, grandes empresários se reúnem para prestigiar uma grande feira de empreendedorismo e economia. E são 3 dias de evento. No primeiro dia a gente tem a coroação ali das melhores operações e dos melhores assessores da XP. Eu ganhei o prêmio como o 4º melhor assessor revelação do Brasil, disputando com mais de 3.500 pessoas e com a minha base aqui, as minhas raízes em Guaratinguetá. Então eu falo isso com muito orgulho, justamente porque quando a gente olha quem conseguiu atingir esse resultado, a gente tem majoritariamente pessoas de São Paulo, majoritariamente pessoas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, eventualmente alguém do Nordeste ou do interior. Com muito orgulho também, justamente por representar a Verso numa premiação como essa e poder levar o nome do nosso escritório. O que é essa premiação, né, Marcelo? O que é esse prêmio de revelação? Todos os assessores com até 2 anos de XP, eles concorrem entre si uma série de KPIs ou de indicadores de qualidade, de quantidade de novos clientes, o quanto de recurso você conseguiu trazer para dentro da XP, o quão bem atendido, qual é a nota de atendimento, o NPS que os clientes te dão. Então, juntando todas essas métricas e algumas outras, eles avaliam ali quem é o melhor assessor. Eu pude estar junto no top 10, fazer uma viagem com os outros que também tiveram um bom resultado, trocar boas práticas, enfim. A gente está sempre numa constante evolução e quando a gente consegue uma conquista como essa, a gente abre portas para a gente se relacionar com pessoas que também tiveram ótimos resultados. Muito legal, parabéns por essa conquista. Eu agradeço. Eu estou ansiosa para essa aula de hoje, então, porque tenho certeza que você estudou muito e aprendeu muita coisa para ter esses resultados aí como colheita. E aí, antes de conseguir entrar mesmo assim no detalhe e aprender com você como é que é o seu dia a dia, começa contando pra gente por que você escolheu trabalhar com vendas. Voltando um pouco lá nas minhas origens, quando eu tive meu primeiro emprego numa empresa júnior, a gente já começa a entender que a gente está o tempo todo vendendo, né? Seja o produto da empresa, seja a nossa ideia dentro da organização. E outra coisa que a gente percebe, de fato, é que as pessoas que têm os melhores resultados, elas são, de alguma maneira, vendedoras. E aí, acabei me interessando um pouco mais pela essa área comercial e pesquisando sobre, a gente começa a entender que todo dono de empresa é um vendedor, que todo empreendedor é um vendedor, e as pessoas mais ricas do mundo são vendedoras, né? E muitas vezes uma pessoa muito inteligente, muito técnica, não consegue ter o mesmo resultado na carreira, o mesmo resultado financeiro do que um vendedor. Uhum. Então eu falei, aí tem uma oportunidade. Se eu conseguir alinhar o que eu sei tecnicamente e aperfeiçoar a minha parte comercial, eu vou conseguir dar um salto financeiro, um salto na minha carreira e atingir os resultados que eu quero. Uhum. Hoje eu acredito assim, fielmente de que, de fato, todo mundo é vendedor, todo mundo deveria se preocupar em aperfeiçoar as técnicas de vendas e também falo que eu aprendi muito sobre vendas na minha trajetória. Uhum. Conversando com alguns amigos antigos de profissão, a gente lembra dos primeiros atendimentos, das primeiras vendas que a gente fez e foi muito no feeling, sem técnica nenhuma. Onde a gente confundia muitas vezes entre ser legal e ser comercial, né? Existe no mercado pessoas que acreditam que a pessoa comercial ela precisa ser uma pessoa extrovertida, sempre alegre, sempre sorridente, que se dá bem com todo mundo. E quando você se aprofunda um pouco nisso, a gente vê que não, que muitas pessoas que são introvertidas, elas conseguem ser boas comercialmente simplesmente porque elas utilizam técnica, que elas estudam sobre, elas têm a abordagem correta, sabem fazer boas perguntas, sabem escutar bem. Uhum. E conta um pouquinho mais como é que é a sua rotina de vendas hoje. Então, exemplo, você chega aqui
Como é que você se organiza? Não se organiza tanto? Como é que funciona isso para você? O que você acredita que é determinante na sua rotina comercial que faz você ter sucesso? Todo dia que eu chego de manhã, eu busco já resolver todas as pendências que eu tenho, justamente para ter a parte da tarde livre e poder estar na rua, gastando sola de sapato e visitando meus clientes. Mas antes de chegar aqui, o principal ponto que me fez ter sucesso com toda certeza foi o planejamento da semana. Então, todo domingo, fielmente, eu sento à noite em casa e planejo o que eu vou fazer na minha semana, quais são os clientes que eu tenho que conversar, quem eu preciso marcar uma reunião, quem eu preciso visitar. E quando eu alinho a minha semana no domingo, as coisas acontecem muito mais naturalmente. Se você esperar segunda-feira para você pensar no que você vai fazer, o operacional vai te consumir de uma tal maneira e você já perdeu a semana inteira, né? Então, 1 ou 2 horas que você gasta com antecedência ali no domingo, ela clareia toda a semana e você consegue focar no resultado, no que realmente importa, que é estar próximo do cliente, explorar o relacionamento, fazer os ajustes nas carteiras de investimento. Durante a semana, obviamente, a gente tem uma certa flexibilidade de atender um cliente de manhã, porque ele não pode à tarde, mas eu tento, o máximo que eu posso, ficar de manhã no escritório e de tarde na rua. Porém, quando não é possível, a gente faz esses ajustes e se enquadra ali na agenda do cliente. Tá, e aí tem uma curiosidade, gente, que eu tô animada para entender com o Marcelo, porque no dia a dia comercial, muitos vendedores, de certa forma, fogem da famosa prospecção fanática, que até eu tenho um livro de Abby Blaut que fala muito sobre isso, e a gente vê muitos erros comerciais voltados para isso, porque o time simplesmente para de abrir novas oportunidades, porque foca muito nas oportunidades que já estão no funil. Como você, Marcelo, se organiza de fato para garantir esses novos prospects no seu funil, ao mesmo tempo que você garante também uma rentabilidade da carteira que já está com você? Só trazendo um pouquinho da minha trajetória, todo assessor que ele entra, ou na maioria dos assessores que entram em algum escritório de assessoria, eles começam a trabalhar sem ter uma carteira. Então, naturalmente, eles precisam ser hunters, eles precisam correr atrás de novos clientes e estruturar a sua própria base. Comigo não foi diferente. Quando eu entrei em 2019, eu vim sem nenhum cliente, com uma mão na frente e outra atrás, a gente brinca, né, tomando um risco, e tive que construir na unha, batendo de porta em porta, ligando para antigos clientes, pedindo indicação, até que eu tivesse uma base o suficiente onde eu pudesse me dividir entre cuidar e prospectar. Excelente. Hoje, eu já estou num momento que, de fato, eu tenho ali um número que eu acho ideal de clientes, que é em torno de 100 clientes ativos, e eu preciso fazer essa divisão entre cuidar da minha base e trazer novos clientes. É um desafio que toda noite, quando eu deito na minha cama, eu paro para pensar: o que eu vou fazer para trazer mais gente? Como que eu posso fazer para trazer mais clientes? Muito no feeling, a gente busca, através de networking, de indicação, de fazer cold call, às vezes, de uma empresa que você acha interessante, mas conversando com um assessor que eu conheci no Rio de Janeiro, ele me falou uma coisa muito legal, que existem 6 principais formas da gente prospectar. E se a gente não fizer ativamente 3 delas, a gente não vai ter sucesso na parte comercial. Que a primeira delas é a parte de indicação. Hoje é o que a gente trabalha e funciona muito no público alta renda. Quando a gente tem uma recomendação de alguém, isso facilita muito a abertura do cliente para o processo inicial, principalmente quando a gente vai falar de dinheiro, que é um assunto muito sensível. A parte de parceria, eu tento buscar o tempo todo contadores, outros negócios financeiros, como administradores de cartão, de consórcio, advogados que estruturam holding. Todas as pessoas que podem ter contato com o meu público-alvo, eu tento de alguma maneira fazer uma parceria para conseguir receber e também indicar novos leads para eles. Outro ponto são grupos de networking. Você pode fazer isso através do esporte, pode fazer isso através de grupos empresariais. O que eu gosto de falar sempre é para você ser genuíno, né? Você buscar se relacionar com as pessoas e agregar alguma coisa para elas antes de querer algo em troca, né? Você ser interessante ao invés de ser interesseiro. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem muita afinidade com jogar golfe. Para mim não faz o menor sentido eu me forçar a fazer algo que eu não gosto só para trazer cliente. Mas eu gosto, por exemplo, de jogar futebol, eu gosto, por exemplo, de carro. Então,
eu consigo, com as coisas que eu tenho apreço, ser muito mais genuíno, fazer amizade e, obviamente, trazer mais cliente. Outro ponto, evento, a gente trabalha muito forte. E quando eu falo evento, tanto eventos como jantares mais requintados que a gente prepara para os clientes, mas um simples café da manhã que a gente tem o costume de fazer nas sextas-feiras aqui para os clientes e trazer algum tema do nosso conhecimento que possa ser interessante para eles. As pessoas, naturalmente, elas gostam de aprender e também gostam de se encontrar. E a XP, ela cresceu muito com esse educacional. Então, se eu tenho um conhecimento que o meu cliente, que é um outro empreendedor, advogado, médico, possa se interessar, faz muito sentido eu apresentar isso para eles e isso faz com que eu tenha um fluxo constante de indicação. Que legal! Além disso, cold call, que é a prática de a gente bater porta em porta. Hoje eu não trabalho, mas conheço outros assessores que já tiveram excelentes resultados, tá? É um trabalho de muita resiliência, você precisa de fato ouvir muitos nãos para ter uma conversão menor, talvez, do que uma indicação um evento, mas é algo que funciona bastante. E por fim, eu não sei se já foram 6, se eu lembrar o último eu volto, mas a gente precisa estar ativo em todas essas, ou pelo menos 3 dessas frentes, para conseguir sempre realimentar a nossa base. Tem um estudo que ele fala que se você não cresce, você morre. Em 2 anos, se você não traz novos clientes, seus clientes eles vão usar o capital que eles têm para comprar um imóvel, para pagar um intercâmbio para o filho, para comprar um carro que eles querem, para injetar o dinheiro na empresa, e está tudo bem. A gente está aqui para cuidar do dinheiro do cliente, a gente sabe que isso é muito cíclico. Então a gente precisa o tempo todo alimentar a nossa base de novos clientes para que a gente consiga não só manter a carteira que a gente construiu, mas a gente ter uma crescente ali no valor da custódia que a gente fala da carteira. Tem um ponto muito legal que você falou, Marcelo, que tem um livro, gente, não sei se alguém já ouviu falar aí, que chama Vendedor Desafiador, e ele fala que tem 3 coisas que um vendedor precisa fazer para de fato se destacar. E aí ele cita que o vendedor desafiador ele tem que liderar a negociação e ele tem que personalizar, porque o produto não pode ser de prateleira. E por fim, ele fala sobre o papel do vendedor ser educador, que foi um dos 6 pontos que você citou, de chamar os clientes para um café da manhã e poder agregar algum tipo de conhecimento. Eu acho que isso, assim, muda tudo. E me conta, Marcelo, quais são os teus diferenciais que garante que você feche as vendas? Revela teu segredo pra gente. A parte da conversão, quando o cliente está sentado na mesa com você, ela é muito maior do que a conversão de quando você liga ou entra em contato pela primeira vez para trazer essa pessoa até a mesa. Então a gente tem uma cultura muito forte de saber fazer uma boa primeira reunião, porque se a gente faz uma boa primeira reunião, o fechamento ele fica 90% mais fácil. E nessa primeira reunião, a gente precisa extrair o máximo de conteúdo e de informações do cliente de uma maneira não invasiva, que não pareça um questionário ou pareça uma pesquisa do IBGE. Ser um bom ouvinte, se interessar genuinamente pelo cliente, mas direcionar também essas perguntas para que não seja uma conversa de bar, para que vocês não fiquem falando sobre a cidade, sobre política e sobre os acontecimentos em geral. É você direcionar perguntas estratégicas para conseguir extrair do cliente e estruturar um planejamento financeiro para ele. Eu acho legal falar que assim, um dos grandes diferenciais que a gente tem versus a nossa concorrência é que a gente estrutura, igual você falou, um produto ou um serviço personalizado para o cliente. A gente estrutura um planejamento financeiro de acordo com a necessidade dele. Eu só consigo oferecer qualquer tipo de produto ou serviço se eu entendo se essa pessoa é casada ou se ela não é, quanto ela ganha, quanto ela gasta, se ela é CLT, se ela é empreendedora, se ela tem filhos, se ela não tem, qual que é o regime de casamento, quais são os sonhos, quais são os medos. Qualquer recomendação que eu faça sem saber todos esses pontos é uma recomendação vazia. É uma recomendação que ela pode ser feita por uma prateleira e sem me preocupar de fato com o que é importante para outra pessoa. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente precisa entender aonde nesse planejamento a pessoa ela tem um gap, aonde ela não se planejou, aonde ela tem um risco ali que talvez ela não enxergue e talvez para ela naquele momento não seja importante. E o trabalho do Spin Selling é justamente a gente primeiro identificar, através de perguntas de situação, qual é o gap que essa pessoa tem e depois a gente desenvolver na cabeça dela as consequências
de ela não se atentar a isso. Uhum. Então, na venda, a gente fala que a gente piora um pouco a vida da pessoa para depois a gente melhorar. Sim, que você consegue gerar na cabeça dela a consequência, que é justamente a implicação depois que você mapeou o problema. E, gente, olha só o que o Marcelo falou, que é um ponto muito importante. Mapear a dor do cliente. Muitas vezes, os vendedores focam 100% em falar dos benefícios, quais soluções que quer oferecer. Mas antes de entender no detalhe o que aquele cliente de fato precisa de ajuda. Então, acho que esse é um ponto muito importante aqui que eu já separei como aprendizado, que é vendedor de solução não vende, mas vendedor que acha problema, sim. Perfeito. Essa colocação, ela resume bem o que é o nosso trabalho, né? A gente identificar um problema que a gente possa, ou um desejo que a gente possa suprir para o nosso cliente. Uma outra coisa muito importante, as pessoas gostam de comprar, mas elas odeiam que alguém venda para elas, né? Então você precisa conduzir todo esse processo de uma maneira genuína. A partir do momento que a comunicação ela abre uma porta, ela pode fechar quando a pessoa que está do outro lado percebe que você está querendo vender alguma coisa. Existe uma técnica que chama efeito Sarik, né, que de fato você consegue trazer algum defeito primeiro do seu serviço para depois explicar qual que é o lado bom. Isso mostra que você está sendo muito mais transparente do que simplesmente um vendedor que ele quer falar que o meu produto é o melhor do mercado, que o meu serviço é o melhor, que é o mais barato, e automaticamente a pessoa que está do outro lado ela já fala, pô, esse cara está automaticamente querendo me enganar, porque o produto dele é o melhor, o custo dele é o melhor, o serviço dele é o que vai me dar mais resultado, mas qual que é a pegadinha nisso? Às vezes você começar já falando o que não é o seu diferencial, já desarma muita pessoa que está do outro lado e fala, olha, eu tenho uma pessoa aqui que ela é verdadeira, que ela está bem intencionada para me ajudar. Então, eu costumo sempre trazer nas reuniões também o que a gente faz de bom e o que a gente não faz, para ela ter essa clareza que a gente consegue resolver a necessidade dela, às vezes pontualmente, mas a gente vai precisar de outros parceiros para conseguir atender a pessoa como um todo. Que legal. E Marcelo, uma coisa que eu estou super curiosa para saber, como é que você pede a venda? Então chegou aquele momento que você apresentou a solução. E aí, qual que é de fato o momento que você se posiciona e tem a intenção de apertar a mão do cliente? O que você faz assim de forma prática? No meu tipo de negócio, onde a gente precisa que o cliente ele abra uma conta, meu primeiro passo é já na primeira reunião, ao final dela, conseguir que esse cliente já faça o cadastro e já saia daqui com a conta aberta. Tá? Se eu tenho um cliente que não colocou nenhuma objeção quando eu pedi para abrir a conta, eu já entendi que a venda está praticamente feita. Se ele não quiser abrir a conta nesse momento, ele vai me dar alguma objeção. É melhor não, ou ele vai tentar escapar, eu vou conversar com o meu sócio, eu vou conversar com o meu cônjuge, e aí eu vou entender, mas por que você não quer? Qual que é o seu receio de abrir a conta agora? E aí, naturalmente, ele vai me falar essa objeção e a gente trabalha. Então, para mim é natural. Eu peço para o cliente abrir a conta, se ele tenta escorregar de alguma maneira, eu já tento descobrir qual que é a objeção para tratar ali na hora. Excelente. E olha só que aprendizado rico, gente. Fazer uma reunião de fechamento ou conduzir o cliente para o fechamento nada mais é que você liderar o próximo passo. Então, olha só o que o Marcelo falou. Eu direciono, eu oriento esse cliente a abrir a conta, porque é o próximo passo que você precisa que aconteça para vocês, de fato, fazerem a parceria. E aí, me fala agora, se o cliente olha para você e fala, não, eu não vou fechar, como é que você lida com esse não? Primeiro que se a gente for se frustrar para cada não que a gente toma como vendedor, a gente vai viver ansioso. Então, tenho certeza que na minha trajetória eu tomei muito mais nãos do que sim. Mas a gente precisa ser um curioso e querer entender o porquê do não. Vou dar um exemplo, tá? Tem vários clientes, por exemplo, que falam que vai pensar, que vai falar com alguém, ou que precisa esperar agora em dezembro, sempre acontece, né? Vamos conversar depois das festas, vamos ver quem que vai ser o próximo governador. E muitas vezes a gente fica com uma expectativa de fechar com esse cliente e mantém ele no pipe. Mas a melhor coisa do mundo é entender o porquê que ele está tentando escorregar de você naquele momento e trabalhar essa objeção. Então, o cliente falou não, você tem que entender o porquê não, mas por que não agora? Porque eu prefiro esperar. Tá, beleza. Eu queria entender com você se você acredita que no mês de janeiro vai ter algo de muito diferente do que no mês de dezembro.
Você vai tentar trabalhar de alguma maneira, caso a caso, e vai esmiuçar até essa pessoa falar sim ou não. Né? Muito legal. Na prospecção, cara, você vai conversar com a pessoa até ela te bloquear. Se ela te bloqueou, próximo, entendeu? Então você precisa buscar o sim e o não. Tá? Mas você não pode ficar no meio termo, você não pode ficar no a gente vai ver, a gente marca, qual que é o próximo passo, enfim. Nossa, que interessante, muito legal. Inclusive, gente, o nosso cérebro, ele, em resumo, muitas vezes fala não ou ignora qualquer tipo de posicionamento ou pergunta ou pedido que o vendedor faça, porque o cérebro está sempre muito ocupado em manter as pessoas vivas e ele é, de certa forma, preguiçoso, então ele vai criando certos atalhos, que a gente fala que é um certo padrão, para dar algumas respostas automáticas. E quando você pergunta para o cliente, mas por que não? O que te impede de fechar hoje? Mas por que você está decidindo esperar? Você tira, de fato, o cliente daquele padrão, que é o atalho do cérebro, e você faz o cliente pensar. E é a partir desse momento que pode ser que a venda comece. Então, tem muitos livros que costumam afirmar a venda começa a partir do primeiro não na negociação. Então, gente, a gente não pode ter medo do não, assim. Pergunta para o cliente e não tenha medo do silêncio, né? Porque às vezes a gente também pergunta e não dá espaço nem para o cliente poder falar um pouquinho do que ele está pensando para querer falar esse não para você. E Marcelo, agora para a gente fechar, conta aqui um pouquinho, que tipo de livro você daria de dica para a turma, ou se tem alguém que você segue, que você gosta, que você acompanha e que você aprende sobre vendas. Vamos lá, na parte de vendas, esse próprio livro que eu falei do Alcançando a Excelência em Vendas, ele tem o primeiro volume, onde ele explica toda a pesquisa que foi feita com vendedores de elite para desenvolver essa técnica do spin selling, porque nada é criado, né? Essa técnica, na verdade, ela foi criada, entre aspas, através da observação de um padrão de bons comerciais. E a gente tem o segundo volume, que ela vai falar para venda para empresas, vendas grandes para empresas, onde muitas vezes a gente não fala direto com o tomador de decisão, onde a gente passa primeiro por um curioso ou para aquela pessoa que vai fazer o filtro, que é uma secretária ou alguém que gosta ali do assunto e só quer bater um papo. Depois a gente vai achar a pessoa do setor que de fato tem a dor e muitas vezes ela não vai te dar o acesso ao CEO, por exemplo, que toma a decisão. Então, você na venda precisa educar ela para que ela faça a venda para você, para esse CEO. Então, esses dois livros, eles ajudam muito quem quer, de fato, trabalhar com um ticket mais alto. Tá? O ticket mais alto, ele exige um pouco mais de técnica e paciência na negociação. Tem clientes que eu fui fechar 1 ano depois. Eu tenho um cliente que, desde o dia que eu saí do Bradesco, eu converso com ele, com o financeiro da empresa, e eu estou abrindo a conta dele 2 anos depois. Então, existe um ciclo para que a gente consiga trazer o cliente, a gente precisa respeitar o tempo de cada um também. Outro livro muito interessante é o Venda Desafiadora, como você falou, um livro que eu já li e gosto muito também. Prospecção Fanática, mais outra recomendação que você deu também, é um livro bom. Mais algum livro sobre vendas. Eu gosto muito de consumir podcasts sobre, bastante do Flávio Augusto, o Conselho. Eles trazem de uma maneira muito leve pessoas de setores diferentes. Mais importante do que tudo isso é a gente ter referências para que a gente possa aprender com quem tem mais experiência que a gente. Então, hoje eu tenho referências aqui em Guará, por exemplo, o Rony, que é um excelente comercial aqui da área do mercado financeiro. Tenho em Taubaté, o Johannes, o Bruno. Tenho em São Paulo, que é o Fixel, o Fernando, o Lucas, enfim. Ter pessoas próximas que performam, obviamente, elas te ajudam a crescer de uma maneira muito mais rápida, porque ela evita que você cometa alguns erros que elas já cometeram no passado e elas te ajudam te dando alguns atalhos que aumentam a sua conversão, tanto da prospecção, tanto da primeira reunião, quanto do fechamento. Que demais. Se rodeie de bons comerciais, busque quem é a pessoa que tem mais sucesso nessa área e extraia o que cada um tem de melhor sem perder a sua personalidade. Porque cada um tem a sua maneira de vender. Descubra qual é a sua sem necessariamente copiar o outro, mas trazendo o que ele tem de melhor. Muito bom, muito bom. Gente, ó, que aula. Marcelo, muito obrigada pelo tempo, pelos aprendizados. Foi muito bom esse bate-papo com você e todo sucesso na sua jornada. Tenho certeza que você vai brilhar muito ainda. A gente vai ouvir muito falar de Marcelo por aí. Eu que agradeço, assim, a aula fui eu que tive, né, nos poucos momentos que você falou. Tem muita bagagem nessa parte comercial. Espero que esse seja o começo de um grande
projeto e que a gente ainda te veja muito nas redes sociais. Com certeza a gente vai ver. Boa, Muito obrigado. valeu.